Bom dia, hoje a gente vai falar sobre os trigger points, tá? Então, os pontos de tensão muscular. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre aromoterapia, tá? Para a gente finalizar essa parte de massagem relaxante, massagem estimulante, essas coisas, tá? E aí, depois a gente vai falar sobre massagem modeladora e a gente finaliza a sessão de massagens. Para a gente entrar depois no próximo tópico, que é a unidade 3 e a unidade 4. Então vamos lá. É, Tô ouvindo um Acho que a gente já bebê. falou, minha filha. Ai, gracinha. Os pontos gatilhos, eles são identificados na hora que a gente faz a inspeção no nosso paciente, né? Na hora que a gente faz a inspeção e a palpação do nosso paciente. E aí a gente consegue identificar esse ponto gatilho na palpação, tá? Muitas das vezes a gente consegue identificar, às vezes na inspeção, a gente vê aquele calombo um pouco mais alto, aquela musculatura um pouco mais elevada, tá? Aquele ponto mais vermelho. E aí geralmente a gente já identifica na inspeção que ali naquele local pode ter um possível trigger point, tá? Ou então um ponto gatilho, um ponto de tensão muscular. É, e aí na palpação a gente vai lá e confirma esses pontos, tá? Como é que funciona esses pontos gatilhos? Esses pontos gatilhos, eles são localizados geralmente numa área de alta irritabilidade, tá? Na forma de nódulo ou em uma área rígida de um músculo estriado, esquelético, sensível à palpação. Tá? Então, quando a gente palpa, quando a gente toca na musculatura do paciente, a gente vai sentir geralmente ou uma musculatura muito rígida, ou então uma sensibilidade muito elevada, tá? Um paciente que vai estar com uma hipersensibilidade naquele tecido, naquele músculo, naquela região que a gente for apalpar, tá? E aí é uma das definições dos pontos gatilhos, tá? Então você tocou lá naquele ponto, tocou naquela musculatura, o paciente relatou dor, relatou aumento da sensibilidade, tá? Você notou que fez uma área local, regional, mais rígida, mais dura, tá? Então, geralmente, aquilo a gente define como ponto gatilho. Os pontos gatilhos, eles podem variar de tamanho, tá? Desde uma pequena protuberância até um grande inchaço. A maioria das vezes, quando a gente toca, principalmente em trapézio e parte medial de escápula, a gente consegue sentir um tamanho um pouco mais elevado, tá, de ponto gatilho, principalmente em trapézio, a musculatura aqui do ombro. Na hora que a gente faz a palpação, geralmente a região nodular, tá, os nódulos, os pontos gatilhos, eles têm a tendência de ser um pouco maior e um pouco mais doloridos. Tá? A parte da região medial também do braço, da escápula também costuma ter alguns pontos gatilhos grandes, tá? E aí descendo já começa a ter pontos gatilhos um pouco menores. Onde é que a gente encontra pontos gatilhos pequenos? Geralmente na região torácica, na região final da cervical, tá? E na região lombar. Geralmente são pontos gatilhos menores e são mais fáceis de serem tratados, são mais fáceis de serem quebrados na hora que a gente vai fazer o nosso tratamento fisioterapêutico. Eles podem estar envolvidos em todos os tipos de dor musculoesquelética ou em dor mecânica, tá? Esse ponto gatilho pode ser relacionado ao músculo ou pode ser relacionado com uma dor mecânica causada por algum meio externo, tá? Vamos supor, você está andando de carro e aí sofre uma colisão veicular e aí você vê que na hora da colisão você faz aquele efeito chicote com a cervical, né? Onde sua cervical vai para frente e volta para trás. Nesse efeito, possa ser que às vezes a musculatura é estirada de uma forma muito grande que venha causar o ponto gatilho pelo estiramento exagerado daquela musculatura.
Tá? Então, esse estiramento exagerado da musculatura gera alguns pontos gatilhos e não foi causado, então, nesse caso, por uma dor músculo-esquelética, mas foi causado por um meio mecânico, tá? Que causou, logo em seguida, uma dor músculo-esquelética. Tá? Então, e aí as dores músculo-esqueléticas são causadas geralmente por tensão muscular, estresse, ansiedade, postura, tá? Então, tudo isso pode causar dores, né, músculo-esquelética, que aí podem causar os pontos gatilhos, tá? Então, pensando com a última teoria que a gente usou na aula passada, da ação da gravidade, a gente também consegue entender que a ação da gravidade também pode causar os pontos gatilhos, tá? Então, a ação da gravidade vai causar uma má postura na pessoa, e aí essa má postura vai depender também da qualidade muscular desse paciente. Tá? Então, vamos supor, eu tenho uma musculatura, mas a minha musculatura não é tão forte, não é tão definida. Tá? Então, possa ser que por eu ter uma musculatura um pouco mais fraca, essa musculatura não vai conseguir suportar a ação da gravidade, e aí essa ação da gravidade vai gerar uma má postura. Quando é que a gente consegue perceber isso? Um exemplo disso bem prático são aquelas crianças que geralmente têm uma estatura um pouco mais baixa, e aí são mais magrinhas, né? E aí, quando chega a certa idade da adolescência, elas crescem e dão aquele estirão de crescimento, tá? Esse estirão de crescimento, ele geralmente no corpo da criança não acompanha esse estirão, e aí essa criança desenvolve várias malformações posturais. Tá? Então, ela pode gerar uma escoliose, uma cifose, tá? Uma hipercifose, uma hiperescoliose, e aí tudo isso é gerado pela ação da gravidade e a baixa condição muscular, a baixa condição óssea da criança. Então vamos supor, a criança não tinha uma boa musculatura, a criança não tinha uma boa qualidade óssea, mas pela genética dela, ela teve aquele estirão de crescimento. Esse estirão de crescimento vai gerar possivelmente uma má formação postural. Professor, isso está na unidade 2.3? Esses pontos? Os pontos eles estão. Eu não sei de qual, Mariana, em qual unidade está? Mas ele está dentro da unidade 2. Ah, tá. É porque na 2.2 não tá, eu tinha terminado de dar uma olhada aqui, eu não vi. Eu acho que a 2 ela fala mais sobre a drenagem linfática, né? Aham. E aí, essa parte do ponto gatilho, vocês precisam saber dela só para na hora da gente realizar a massagem prática, a gente conseguir identificar, tá? Então, Aham. possa ser que eu acho que na verdade, nem tem aí no livro. Eu acho que deve estar, se tiver, deve estar na unidade 3 ou unidade 4 que fala sobre mobilização articular, alguma coisa assim, Tá. tá? Ok. E aí, esses pontos gatilhos, eles vão se desenvolver na miofáscia, tá? Que é a parte do músculo com o tecido, e principalmente no ponto mais central do ventre muscular, que é onde tem a maior parte de fibras musculares, tá? É o ventre muscular. Então, quando a gente fala de músculo, a gente está falando de várias fibras musculares, que tem nessas fibras os fusos neuromusculares, tá? E esses fusos neuromusculares, eles são responsáveis pela contração muscular. Vou fazer igualzinho a gente fez na aula passada para ficar mais claro para vocês entenderem. Gente. Olha, quando a gente fala de musculatura, a gente está falando de uma. Vamos supor que a gente tem um músculo, tá? E aqui é a parte final do músculo. Quando a gente
quando a gente fala em ventre muscular, a gente está falando nessa região aqui da musculatura, tá? Que é a região geralmente medial do músculo, onde tem a maior quantidade de fibras musculares, tá? Então, a musculatura, ela possui várias fibras musculares aqui dentro dela, tá? Então, ela vai ter as fibras musculares, e aí quem já viu uma carne de vaca aí, quem já cortou um bife, sabe que tem aquelas fibras entre as musculaturas, né? Que geralmente a gente vai lá, bate com aquele martelo, né? Antigamente fazia isso, né? Batia com martelo para deixar o bife mais molinho. Né? Por quê? Porque na batida a gente quebra essas fibras e aí a carne se torna mais fácil de comer, né? De mastigar. Então, aqui, as fibras musculares, tá? Essas fibras, são várias fibras aqui, uma ao lado da outra, tá? E dentro dessa fibra, a gente tem os chamados fusos neuromusculares, tá? Esses fusos, eles são, eles... Oi, alguém quer perguntar? Tranquilo. Então, esses fusos neuromusculares, eles fazem parte do nosso sistema nervoso, tá? E ele vai sair. Vocês pararam de ver a tela? Pessoal, alguém fala comigo. Oi, parou de ver a tela, sim. Quem foi que tentou compartilhar uma tela aí? Eu tentei não. Então vamos lá de novo. Então, ó, esses fusos neuromusculares, eles fazem parte do nosso sistema nervoso, tá? E aí eles vão fazer a inervação dessas fibras musculares, tá? Então, o que esses fusos neuromusculares fazem na musculatura? O nosso sistema nervoso central, tá? O que o nosso sistema nervoso central faz? Ele gera o estímulo para a medula, tá? E aí essa medula, através dos nervos, vai gerar o estímulo para a musculatura. Tá? Então, vamos entender que a gente quer contrair, por exemplo, o bíceps, tá? Que é o músculo do braço. A gente não precisa pensar em contração, né? Geralmente o músculo contrai de forma involuntária, tá? Então, contrair o músculo, o bíceps, tá? Então, contrair o bíceps, o que o nosso músculo bíceps vai fazer? Ele vai mandar essa informação para o sistema nervoso, através do sistema nervoso periférico, tá? Que são os nervos, vai chegar no sistema nervoso central, vai subir lá para o nosso encéfalo, e lá em cima ele vai dar o retorno para o nosso sistema nervoso periférico. Então, ele vai falar, contrai, tá? Depois o músculo quer relaxar, o músculo vai mandar a informação, o sistema nervoso central vai falar a informação de relaxar, chegou aqui para o nosso nervo, ele vai relaxar, tá? Algumas musculaturas, com o nosso passar do tempo, ela vai se desenvolvendo uma informação mais rápida, tá? Não precisa passar do sistema nervoso periférico até chegar lá no encéfalo. Então, geralmente, chega aqui sistema nervoso periférico, nervo, chegou aqui na medula, a medula já tem a informação de contrai e relaxa, tá? Então, se a medula já tem essa informação, ela automaticamente já vai contrair e relaxar a musculatura, sem precisar chegar aqui até o encéfalo, tá? Então, esses fusos neuromusculares, eles são em característica de molinha, assim, ó. Então, eles são várias molinhas que a gente tem aqui na musculatura, tá? E aí, essas molinhas são responsáveis pela contração e relaxamento desse músculo. Quando a gente fala de pontos de tensão, o trigger points, a gente está falando que acontece um erro aqui nesses fusos neuromusculares, onde eles começam a se embolar, tá? Então, vários fusos se embolam por causa da má oxigenação dessas fibras musculares, por causa
da alta tensão por causa da ação da gravidade, por causa de tensão postural, por causa de meio externo, por causa de estresse, por causa de ansiedade, tá? Então, diversos fatores podem influenciar esse músculo a diminuir a abertura dessas fibras musculares. Então, quando a gente fala nisso, a gente está falando em um músculo que vai estar com as fibras bem próximas uma da outra, ao ponto de isso daqui, ó, fechar, e aí os fusos neuromusculares fazerem essa voltinha aqui dentro e dar aquela embolada aqui no meio, tá? Essa emboladinha aqui do fuso neuromuscular é o ponto de tensão ou ponto gatilho, que quando a gente vai lá e toca nesse ponto gatilho, a gente sente aquele bolinho, né, aquele morrinho, aquele local mais elevado, tá? E aí a gente consegue identificar que aquilo ali é um ponto gatilho ou um trigger point, tá? Então, como é que a gente geralmente consegue fazer a retirada disso daqui? Palpação profunda, movimentos circulares, ou então liberação miofascial, ou então termoterapia, tá? E aí eu vou mostrar isso depois para vocês no slide. Tem lá falando quais são as técnicas que a gente pode fazer para quebrar um ponto gatilho. Tá tudo certo aqui por enquanto? Professor, poderia falar de novo a parte do movimentos circulares, profundo, essas coisas assim, vamos botar na cabeça? Isso daí eu vou falar, Douglas, na hora que a gente estiver falando da parte do tratamento, aí eu falo para você como é que a gente faz, tá? Tá bom. Então, vamos voltar lá para o slide. Então, a doutora Janete, tá, ela descobriu que os pontos gatilhos geravam e recebiam minúsculas correntes elétricas, e aí essas correntes elétricas são a característica, né, são um dos sintomas dos pontos gatilhos, que dá aquele sintoma mais de formigamento, né, de aumento de sensibilidade da pele. Quando a gente toca no ponto gatilho, geralmente pode gerar até um choquezinho, né, que pode irradiar para a parte mais superior. Tá? Então, vamos supor, tocou aqui no ponto gatilho de trapézio. Quando a gente apalpa um ponto gatilho de forma profunda, essa dor ou esse estímulo pode ser irradiado em forma de choque e às vezes sobe essa dor e vem até próximo da cabeça. Tá? E aí quem tem aí os pontos gatilhos consegue ver isso, tá? Se vocês apalparem agora o trapézio de vocês, vocês vão identificar pontos gatilhos no trapézio de vocês, que são os pontos dolorosos que a gente tem no trapézio, tá? Se vocês apalparem isso de forma profunda, vocês vão ver que isso gera uma dor bem irradiada, tá? Dependendo do grau do seu ponto gatilho. A atividade elétrica do músculo é silenciosa e, em caso de ponto gatilho, um pequeno pico localizado na atividade elétrica é gerado, tá? E aí essa quantidade elétrica gerada, ela é irradiada para o nosso corpo. Então pode ir para os membros superiores, pode descer para o braço, pode subir para a cabeça, tá? Dependendo da quantidade de nervos que estejam sendo afetados por aquele ponto gatilho, tá? Então, como eu disse para vocês, os fusos neuromusculares, eles fazem parte dos nervos periféricos, tá? Então, se a gente tem os fusos neuromusculares emaranhados, ou seja, bem juntinhos um perto do outro, a gente está falando que a gente está com o sistema nervoso periférico também um próximo do outro, tá? E aí, quando a gente faz a palpação disso, isso vai gerar um estímulo nervoso para esse sistema nervoso periférico. E aí pode causar aquela dor irradiada, aquela atividade elétrica no nosso corpo, tá? E aí, no caso da fibromialgia, tá? A fibromialgia geralmente é diferente, tá? Dos pontos gatilhos, e a gente precisa diferenciar isso. Os pontos gatilhos, eles são identificados em algumas partes específicas do nosso corpo, tá? Já a fibromialgia, ela tem a característica por ter fadiga muscular
dor musculoesquelética e ser bastante difusa, tá? Ou seja, então, a dor da fibromialgia, que às vezes é parecida com pontos gatilhos, tá? Vamos supor, a pessoa tá com fibromialgia, ela chega no médico, no ortopedista, e o ortopedista fala com ela que é apenas tensão muscular e dá para ela alguns relaxantes musculares para ela tomar, tá? Só que o médico, nesse caso, ele confunde a fibromialgia com os pontos gatilhos, né? Então, ele, na cabeça dele, a paciente tem, na verdade, pontos gatilhos e não fibromialgia. E aí, a fibromialgia, ela tem essa diferença porque ela afeta, geralmente, várias partes do corpo, tá? E tem dores, geralmente, articulares, tá? E aí, essas dores são consideradas difusa, tá? Ela tem dor também musculoesquelética, porém ela tem fadiga muscular, tá? Diferente do ponto gatilho. Ponto gatilho, geralmente, ele é mais focal, tá? É um ponto onde você sabe onde está aquele ponto. Às vezes é regional, ou seja, está somente em uma região, tá? E pode ser que seja um pouco difuso, mas não tanto quanto a fibromialgia. Então, assim, quando o paciente vai ao médico, é difícil mesmo do médico identificar se é uma fibromialgia ou são pontos gatilhos. Por quê? Porque hoje a gente não tem ainda exame, né, que identifica uma fibromialgia. O médico vai eliminando, né, aí não é ponto de tensão, não é problema ósseo, não é problema nervoso. E aí, no final de tudo, ele fala que é a fibromialgia, tá? Então, geralmente a fibromialgia... Oi. Sim. Porque eu tenho uma irmã que ela tem fibromialgia e ela fala mesmo da fadiga muscular, só que junto também acompanha depressão, né? Fibromialgia. A fibromialgia ela é muito influenciada pela ansiedade e a depressão. Então, a chance de uma pessoa que tem depressão, a chance de uma pessoa ansiosa adquirir fibromialgia é muito grande, tá? Então, elas são bem relacionadas uma com a outra. Ok. Os pontos gatilhos, eles causam dor referida, como eu disse para vocês, num padrão específico e reproduzível, ou seja, o paciente consegue reproduzir a quantidade de dor que ele está sentindo, tá? O padrão sempre vai ser específico, então a dor não é aumentada, não é uma dor que cresce de uma vez, tá? Diferente da fibromialgia, que é uma dor que quando dá no pico da fibromialgia, a dor é muito grande, né? E geralmente os pacientes tomam um remédio, o remédio não funciona no momento de pico da fibromialgia, tá? Então, é uma dor muito mais específica, tá? E... Professor, Oi. é a Larissa. Só para saber. Eu também atendo as pessoas com fibromialgia aqui no salão da minha mãe, né? Tem um espaço certinho que eu separei para fazer a ventosa. E aí eu tô atendendo 3 pessoas com fibromialgia. Elas relatam muita dor na região torácica e ao redor da escápula, né? E aí eu tenho feito bastante, tipo, massagem, tenho feito a ventosa com bastante cuidado, porque elas têm muita sensibilidade. Tem uma que ela tem alguns espasmos quando faz a massagem em cima desses cantos, sabe? Na primeira vez ela sentiu muita dor. Aí depois, com o tempo, ela está fazendo comigo já tem 5 meses já, eu acho. E aí ela disse que ela relatou dizendo que melhorou bastante, porque ela não estava conseguindo nem dormir. E aí tem melhorado bastante as massagens, porque tem diminuído as dores. Ela disse que causa um alívio muito grande. A ventosa ajuda bastante nisso, então, também, né? É uma forma de tratamento para a fibromialgia? A ventosa, ela é uma técnica da liberação miofascial, né? E aí, a liberação miofascial é aquilo que a gente falou acho que a gente falou isso na aula passada, ou não falou? Não sei, estou confundindo as turmas, pode ser. É porque eu falei de ventosa aí para alguma turma, não sei qual foi. E aí, a liberação miofascial, ela acontece quando a gente retira a aderência da fáscia com o tecido, tá? Então, vamos supor que aqui seja o dedão meu... Vocês estão vendo minha mão, né? É porque eu não estou me Sim. vendo, aí eu não sei se vocês estão vendo. Deixa eu mudar aqui para a minha imagenzinha. Então, aqui, ó, o meu polegar, vamos supor que o meu polegar é a musculatura,
tá? Essa parte aqui de cima é a fáscia e essa parte aqui de cima é o tecido, tá? O que acontece quando a gente tem uma aderência muscular? O certo seria a fáscia ficar aderida ao músculo, tá? E prendendo esse músculo na região dele correta. E aqui a gente teria a pele com esse espaço aqui de folga, onde passaria líquido para deixar móvel a nossa estrutura miofacial, tá? Quando a gente tem algum ponto de tensão, ou quando a gente tem um estresse, ou quando a gente sofre alguma coisa do meio externo, o que o nosso tecido faz? Ele adere à fáscia e puxa essa fáscia para próximo dele. Então, o que ela faz com a musculatura? Ele pega isso aqui tudo e puxa para o lado de cá, tá? Então, esse músculo aqui vai ficar tenso, porque ele não vai ter mobilidade como ele tinha antes. Essa pele aqui vai ficar aderida à fáscia, tá? E vai diminuir a mobilidade dessa musculatura, e aí esse paciente vai ter uma diminuição de ADM, vai ter dor, vai ter formigamento, vai ter irradiação, tá? Então, tudo isso aqui vai ser gerado por causa de uma comorbidade aqui na nossa fáscia, tá? No nosso meio miofacial. Então, o que a gente faz com a liberação miofacial? A gente retira a aderência desse tecido com a fáscia, dando aqui de novo a produção de líquido aqui nessa região, tá? E fazendo com que essa fáscia volte novamente para o local de origem dela. Tá? Então, esse músculo vai voltar a ter mobilidade articular, tá? Então ele vai conseguir fazer movimentações, então o paciente vai ter uma amplitude de movimento maior, tá? E esse paciente vai ter diminuição de dor, vai sentir aquela sensação de relaxamento, porque a gente fez isso, a gente tirou aquela contração, aquela aderência que a pele estava fazendo com o músculo. Tá? Então, quando a gente faz isso num paciente com fibromialgia, onde a dor gera contração muscular, a gente está liberando isso daqui, dando para ele mobilidade muscular. Tá? Quando a gente sente dor, qual que é a nossa primeira característica? É fazer a nossa posição, que é a posição fetal, né, que é a posição medial. Então, trazer tudo para o meio, a gente contrai a nossa musculatura, contrai a musculatura de face, né, quando a gente sente dor, a gente trava assim os dentes, então contrai a musculatura de face, contrai a musculatura medial, tá? E essa contração muscular, no caso da fibromialgia, é constante, porque eles sentem a dor de forma constante, então eles conseguem fazer essa contração muscular, então eles fazem essa contração muscular de forma constante, e se eles fazem isso de forma constante, o tecido com a face e o músculo vai estar automaticamente contraído, tá? E aí, principal... Oi, pode falar. No caso da fibromialgia, não usa a drenagem linfática, né? Não tem necessidade de usar a drenagem. Tá? A não Porque ser que ele tenha também nada, algum né? inchaço, alguma coisa assim. Até porque eles também não suportam, porque ele diz que não aguenta nada triscar na pele, no corpo, nas massagens, né? Então, no caso da minha A irmã, pele ela fica reclama que super sensível. ela fala que não aguenta nem tocar nos músculos, que ela diz que dói tudo. Fica super sensível, porque aí a gente entende assim, né? Então, se a pele contraiu tudo aqui, os fusos neuromusculares estão todos contraídos. Então, ele pegou o músculo todinho por completo, contraiu inteiro. Então, uma fibra muscular que era assim, ela está assim, ó, contraída o tempo todinho. Tá? Se ela está assim contraída, os nervos periféricos que passam aqui no meio, os vasos que levam oxigênio para essa musculatura, não está sendo eficaz nesse momento. E aí vai gerar uma hipersensibilidade na pele desse paciente. Então, no toque ele já vai sentir dor, tá? E aí esse toque vai ser prejudicial para o paciente. Então, quando a gente faz a liberação miofascial, as primeiras técnicas que a gente utiliza vai ser bastante dolorido para o paciente, porque principalmente para o paciente que está com um momento de crise da fibromialgia. Né? Então, vai causar aquele aumento, mas depois o próprio corpo vai começar a acostumar, porque você vai estar liberando aquele tecido do músculo, e o músculo vai começar a ter mais mobilidade lá dentro, vai aumentar aqui os raios dele, tá? Vai começar a ir mais oxigênio para esse músculo, vai começar a ir mais inervação, mais estímulo nervoso para esse músculo, tá? E aí ele vai ter essa sensação de dor diminuída com o tempo.
Verdade, professor. Teve essa mesma que eu falei para o senhor, que na primeira vez ela tinha muita sensibilidade, ela fez o tratamento, né, comigo, e aí teve uma vez que ela estava com muita crise. Ela disse que estava sentindo muita dor. E pela primeira vez como ela fez, e também, igual você falou aí, que no início é um pouco dolorido, né, porque a pessoa não tem sensibilidade lá na pele. E aí de início é um pouco dolorido, mas depois vai tendo o costume e tal. E aí teve um dia que ela tava com muita crise, ela até falou assim que não ia aguentar fazer, né? Aí ela foi no médico, tomou antibiótico e na próxima vez ela foi e fez. Mas aí tem funcionado bastante. E eu meio que pesquisei assim por alto, né? E comentei acho que foi com o Rony, para saber se era eficaz mesmo a ventosa nesse caso de fibromialgia, porque ela chegou a perguntar para mim. E eu não tinha uma noção se era ou não. Mas tem melhorado bastante ela. Aham. Não, ela tem a ventosa, ela tem uma característica bem bacana para esse tipo de caso, tá? A ventosa, a auriculoterapia, essas técnicas mais alternativas, elas conseguem melhorar bastante os pacientes com fibromialgia. Então, vamos lá. Esses daqui são os pontos, tá, que a gente tem geralmente que são dor irradiadas, tá? Então, quando a gente toca em algum ponto com nódulo de tensão, que é ali caracterizado pelo X, tá? Essa dor geralmente pode irradiar lá para a região da orelha, para a região da occipital, para a região frontal do olho, tá? Da testa. Quando a gente toca ali na segunda fotinha aqui, na segunda imagem, aqui na região external, tá? Esse aqui pode irradiar, esse ponto de tensão pode irradiar aqui para braço, tá? Para os 3 primeiros dedos. Aqui na região de costa, tá? Na escápula, também pode irradiar aqui para braço, tá? Para punho. Então, isso daqui é uma imagem que mostra para vocês aonde é que irradia quando a gente faz a palpação profunda dos pontos de tensão. Então, vamos lá. Fisiologia dos pontos gatilhos, tá? Nós temos a miofibrilas, tá? Que são componentes ativos da atividade muscular e os elementos contráteis de uma fibra. Então, essas miofibrilas, elas são pequenas fibras musculares que a gente tem no músculo, no ventre muscular, que são responsáveis pela parte contrátil do nosso músculo. Então, ela tanto contrai quanto relaxa o músculo. Então, assim, geralmente a gente não tem o estímulo de relaxamento, a gente tem o estímulo de contração. A não contração é o que a gente chama de relaxamento, tá? Então, essa miofibrila, ela tem só a característica contrátil da fibra, ela vai fazer a contração, quando ela não contrai, a gente chama de relaxamento muscular, tá? As bandas claras, elas referem-se às bandas isotrópicas e consistem em miofilamentos delgados compostos pela actina. Tá? Tanto as bandas claras quanto as bandas escuras, elas são responsáveis pela contração e pelo relaxamento da nossa musculatura. Tá? Quando a gente fala de bomba de actina e miosina, a gente está falando naquela parte biológica da nossa musculatura, onde é gerado o estímulo biológico do corpo para que aquela musculatura ou que aquela miofibrila faça a contração muscular. Tá? E aí a gente vai precisar, nesse caso aí, do cálcio como meio interno que vai ativar essas bandas claras e essas bandas escuras da nossa musculatura, gerando aí então a contração ou a não contração, né, que é o relaxamento das miofibrilas do nosso músculo. Aqui mostra a imagenzinha para vocês do músculo, tá? Igualzinho eu fiz lá no Paint, ó. Só que o meu do Paint ficou um pouco melhor, né, do que essa imagem aqui. Aqui tem um músculo e aqui, ó, vocês têm as fibras musculares, tá? Essa outra imagem aqui mostra para vocês certinho como é feito as fibras musculares. Aqui são as bandas claras, tá? Que essas bandas mais branquinhas, e as bandas escuras geralmente são as bandas mesmo onde tem a parte muscular, tá? Que é a parte do músculo mesmo. Então, a banda clara, para ficar claro para vocês, a banda clara é quando a gente pega aquela carne que tem aquele negócio branco duro no meio, né? Quando a gente pega uma carne de segunda ou de terceira, a gente vai cortar ela e a gente acha que ela
aquele nervo, né, dentro da carne mesmo, então é chamado de banda clara, e a banda escura é a parte muscular, tá? Então, isso daqui vai gerar a contração muscular, tá? E vai gerar o relaxamento dessa musculatura. Aqui dentro do músculo, ó, vamos aproveitar essa imagem aqui de cima, vocês estão vendo o meu cursor do mouse, né? Sim. Tá, então Sim. aqui, ó. Vamos entender que essas fibras vermelhas aqui em cima, nós temos aqui a fibra vermelha e a fibra azul, tá? Essas fibras vermelhas, elas são a parte muscular do nosso músculo, e essa fibra azulzinha é a parte branca do nosso músculo, tá? Então, são chamados de nervos, né, por a gente, mas só que isso aqui não é um nervo, tá? Isso aqui é uma fibra branca, uma banda branca muscular. E aí, aqui na parte vermelhinha, que eu disse para vocês, que é a parte do músculo, a gente tem aqui os fusos neuromusculares, que podem ser caracterizados aqui nessa imagem como esses pontinhos aqui, tá? Ou nessa imagem aqui maior, como esses núcleos aqui. E aí, esses pontinhos, eles vão receber o estímulo do nosso sistema nervoso e vão fazer a contração dessa musculatura, tá? A contração dessa musculatura vai ser gerada para o nosso sistema nervoso central, tá? E aí o sistema nervoso central vai mandar contrair. Quando não tem estímulo do sistema nervoso central, não tem contração. Então, se não tem contração, a gente chama de relaxamento muscular, tá? Que é o momento que o músculo relaxa, ou o momento de descanso da musculatura. Tá? O que acontece com pacientes neurológicos? Tem pacientes neurológicos que perdem, né, o estímulo daquele nervo que leva aquele estímulo para o sistema nervoso central, que fala por aquele corpo contrair. Se ele perdeu esse estímulo que está levando essa informação do músculo para o sistema nervoso central, o que vai acontecer com esse músculo? Ele vai ficar 24 horas em descanso. Se ele está 24 horas em descanso, o músculo não tem contração. Se ele não tem contração, o paciente é um paciente hipotônico, tá? Aquele paciente que não tem contração muscular, não tem tônus muscular, tá? Então, aquele paciente flácido. Quando acontece o contrário, ou seja, o sistema nervoso periférico aqui do músculo está mandando informação para o sistema nervoso central e ele não consegue parar de mandar a informação para o sistema nervoso central, o que vai acontecer? Esse músculo vai ficar 24 horas contraído e essa contração muscular desse músculo vai gerar o quê? Um hipertonismo daquele paciente. Então, aquele paciente vai ser um paciente hipertônico, um paciente que vai ter aumento de contração muscular, um paciente que vai ter uma musculatura rígida, tá? Então, ele vai estar 24 horas com a musculatura contraída. A teoria do deslizamento de... Como é que fala esse nome? Huxley, a recepção de um impulso nervoso pela fibra muscular, causando liberação de íons de cálcio, tá? Como eu disse para vocês, os íons de cálcio, eles são responsáveis por ativar a actina e a miosina do nosso corpo, tá? E aí isso vai gerar aquela ATP, né? Aquela bomba de eu acho que é como que fala? Adenosina trifosfato. Alguém sabe falar? É isso mesmo, adenosina. Tá vendo? Não tô tão ruim assim em biologia, não. Então, na presença desse ATP, os íons de cálcio vão se ligar à actina e à miosina, formando uma ligação eletrostática, e essa ligação determina o encurtamento das fibras, resultando em contração ou aumento do tônus muscular. Então, quando a gente tem essa presença de ATP, esses íons de cálcio, essa ligação eletrostática na musculatura 24 horas, vai gerar um hipertonismo no nosso paciente, e quando a gente não tem isso, por algum motivo, a gente vai gerar um hipotonismo no nosso paciente, tá? Hipertonismo, aumento de tônus, hipotonismo, diminuição do tônus, tá? Então, findado o impulso nervoso, ocorre o relaxamento das fibras musculares, retração dos elementos elásticos de modo que alcance o comprimento que possuem quando não estão contraídos. Então, o músculo está assim, relaxado, na hora da contração ele contrai, na hora
do relaxamento ou acabou o impulso nervoso, o músculo tem que retornar à qualidade inicial dele, tá? A característica inicial dele. Então, esse retorno dessa característica inicial dele, a gente chama de relaxamento muscular. Quando ele volta para o meio, voltando tudo para o meio, para a fibra muscular, a gente chama de contração muscular. Quando ele volta para o tamanho original, a gente chama de relaxamento muscular. O desenvolvimento dos pontos gatilhos, não se sabe como os pontos gatilhos se manifestam, onde os sarcômeros se tornam consideravelmente ativos. As hipóteses são produção elevada de acetilcolina, tá? Alteração do metabolismo de cálcio, hipertensão, estresse e hiperestimulação neurológica localizada, tá? Então, o que é que pode desenvolver um ponto gatilho? Pode ser pela produção elevada lá da actina, da miosina, da bomba de cálcio lá do ATP, pode ser uma alteração do metabolismo de cálcio, né, do corpo do paciente, pode ser uma hipertensão, não hipertensão sanguínea, tá, mas um elevado índice de tensão muscular, tá, então esse elevado índice pode vir por meio externo, pode vir por meio interno, como ansiedade, pode vir pela depressão, tá, pode vir por raiva, por brigas, estresse muscular, estresse causado por algum acidente mecânico, hiperestimulação neurológica, tá? Então, quando o paciente tem um problema neurológico por algum motivo, e esse problema neurológico, como eu disse para vocês no slide anterior, vai gerar uma hiperestimulação daquela musculatura, tá? E aí vai gerar um hipertonismo daquela musculatura. Se aquele músculo está hipertônico, ou seja, super contraído, a chance de dar pontos gatilhos naquela musculatura é muito grande, tá? E aí, geralmente, os pontos gatilhos são grandes, são palpavelmente bem grandes, tá? E aí, para a gente quebrar esses pontos gatilhos, tem uma dificuldade um pouco maior somente utilizando a parte manual, tá? E aí, talvez a gente tenha que utilizar alguns outros artifícios, algumas outras técnicas para nos auxiliar nesse tratamento, tá? Então, a gente pode utilizar termo, a gente pode utilizar a ventosa, pode utilizar a mão, tá? Pode utilizar a massagem, pode utilizar técnicas de Bobat, técnicas de Cabot, tá? Técnicas de mobilização, técnicas de manipulação, tá? Então, tudo isso vai auxiliar a gente a diminuir os pontos gatilhos do paciente. Geralmente o músculo recebe um estímulo qualquer, e aí ele tem uma parada do deslizamento da actina sobre a miosina, gera uma interdigitação dos miofilamentos, e aí gera uma alteração química intracelular local. Essa alteração química intracelular é o que gera geralmente os pontos gatilhos, tá? E aí o que esse ponto gatilho vai gerar como característica, como efeito fisiológico no nosso corpo, tá? Ele vai gerar isquemia local, ou seja, diminuição da parte de oxigenação daquele corpo, tá? Aumento da necessidade metabólica e da energia necessária para a manutenção da contração, falha na recaptação de íons de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, inflamação localizada, e essa inflamação vai gerar dor, efeitos da compressão em vasos sanguíneos local, tá? Então, se tem compressão de vasos sanguíneos, como eu disse para vocês, a fibra muscular está aqui, no meio dela passa vasos, tá? Se a gente tem a contração dessa fibra gerando ponto gatilho, a gente vai ter o quê? Diminuição de sangue, diminuição de oxigênio para esse local, diminuição, então, de energia para aquela musculatura, tá? Deficiência energética, produção de agentes inflamatórios, e aí vai gerar o estímulo nociceptivo, que é o estímulo de dor, tá? Aquele estímulo que quando a gente palpa o paciente relata para a gente aquele estímulo de dor, que é uma dor causada pela má irrigação sanguínea daquela musculatura, por uma inflamação localizada, por uma alteração química que gera, né, dentro desse ponto gatilho na nossa musculatura, de forma local. Então, as classificações dos pontos gatilhos. Nós temos pontos gatilhos centrais ou primários, tá, que eles são identificados no ventre muscular, e aí geralmente
geralmente ele é mais focal, tá? A gente sabe onde é que fica aquele ponto gatilho, o paciente também sabe onde é que fica, então quando você pergunta para o paciente onde está doendo, ele vai apontar para você, é bem aqui, tá? E aí é um ponto bem focal, é um ponto de dor focal, tá? Então ele é bem central. Tem os pontos gatilhos de fixação, onde ele se dá na inserção do músculo com o osso, tá? Então, geralmente não é no ventre muscular, e sim na inserção do músculo com o osso. Isso daqui é um pouco mais difícil, tá? Esse ponto gatilho de acontecer. Geralmente ele acontece em pacientes com fibromialgia, porque a fibromialgia ela tem a característica de gerar uma dor mais articular, tá? Então, quando a gente tem a inserção do músculo com o osso, tá bem mais próximo da articulação do que do ventre muscular, tá? Então, o ventre muscular fica mais longe da articulação do que a inserção do músculo com o osso, tá? E aí, geralmente, nessa inserção, gera os pontos gatilhos da fibromialgia. Os pontos gatilhos difusos são aqueles pontos que geram uma dor que irradia, tá? E essa dor vai gerar uma dor mais difusa, uma dor que vai doer na região inteira, tá? Vamos supor, é uma dor no trapézio, o trapézio inteiro relata como dor, mas aquele paciente tem pontos gatilhos centrais, tá? Que esses pontos centrais, eles podem gerar depois um ponto difuso, gerando um aumento dessa dor na musculatura do paciente. Nós temos os pontos inativos ou latentes, tá? Esses pontos são indolores, podendo ser ativados com a palpação. Então, nós temos alguns pontos gatilhos que a gente não sabe que tem, mas temos, tá? Esses pontos gatilhos, eles são causados por um pequeno estresse, né, daqueles outros fatores que a gente falou nos slides anteriores. Então, a musculatura não está tão contraída, a musculatura não sofreu tanto impacto do meio externo, então não tem tanto estresse muscular naquela musculatura, mas gerou um ponto gatilho pequeno. Então esse ponto gatilho geralmente ele fica inativo, tá? Mas quando a gente faz a palpação do corpo do paciente, a gente identifica aquele nódulozinho. Na hora que a gente identifica ele, a gente vai apalpar para quebrar, aquele ponto gatilho pode se tornar um ponto ativo, tá? E aí por ele se tornar um ponto ativo, ele vai ser sensível à palpação, produzindo padrão de dor referida. Tá? Então, pode ser que, às vezes, você está fazendo a palpação no seu paciente, tá? De forma completa, o paciente deitou para você na maca, em decúbito ventral, e aí você está fazendo a palpação da região dorsal do seu paciente, tá? Então, você apalpou a região dorsal todinha do seu paciente. Na palpação, você identifica no trapézio os pontos gatilhos principais, né, que são os pontos gatilhos centrais, ou então pontos gatilhos de fixação, que fica mais na região da inserção do músculo, ou pode achar pontos gatilhos difusos, tá, que são aqueles pontos gatilhos que você apalpa e a dor irradia para uma área maior do corpo do paciente. Ou podemos achar na palpação mais para baixo, tá? Lembrando, vocês lembram que eu falei que na parte de cima, trapézio, escápula, tá? São as regiões que têm os maiores números de pontos gatilhos centrais ou difusos, tá? Que são os pontos gatilhos mais dolorosos. Na região mais torácica, mais lombar, na hora que a gente palpa, a gente pode identificar alguns pontos gatilhos, mas não necessariamente esses pontos gatilhos, eles são centrais ou são difusos, eles não têm uma dor tão grande, tá? Mas estão lá os pontos gatilhos. E na hora que a gente faz a palpação daqueles pontos, que são chamados pontos inativos, eles são indolores naquele momento, mas na hora que a gente faz para quebrar aquele ponto gatilho, ele pode se tornar um ponto gatilho ativo, que pode gerar uma dor para o paciente, mas na hora que a gente quebra ele, a gente consegue reduzir essa dor e dar uma sensação agradável para o nosso paciente. Tá? O paciente vai ficar dolorido por algum tempo, porque a gente apalpou uma musculatura, né, que estava super rígida, e a gente tentou quebrar. Quando eu falo quebrar, a gente fala em voltar de novo a musculatura, a ter irrigação muscular, a ter inervação muscular, tá? Então, quando a gente retorna a musculatura para a origem dela, a gente vai gerar para essa musculatura um estímulo doloroso, tá? Então, o paciente vai ficar doloroso um pouquinho naquela região, mas com o tempo, com as horas, aquela sensação vai diminuir e ele vai sentir já o estímulo de alívio, né? Alívio da diminuição de dor dele. Tranquilo? Sintomas dos pontos gatilhos.
nós temos o padrão de dor referida, tá? Onde o sintoma que define um ponto gatilho é miofacial, padrão distinto e discreto ou mapa da dor, mapa constante sem variação e dor profunda e contínua. Tá? Então, esse daqui é o padrão de dor referida dos pontos gatilhos. Então, ele pode ter uma dor mais focal, uma dor que é somente uma dor miofacial, tá? Pode ter um mapa de dor, que é aquela dor irradiada que eu mostrei naquela imagem lá, quando a gente apalpa, a dor sobe, tá? Pode ser um mapa constante, onde a dor ela é de forma constante, no caso da fibromialgia, e pode ser uma dor profunda e contínua, que também acontece em casos com a fibromialgia. Os efeitos autônomos. Nós temos o sistema nervoso autônomo, tá? Que ele é responsável pela digestão e sudorese, e isso daqui acontece em pacientes quando a gente está fazendo a quebra dos pontos gatilhos, tá? Na hora que a gente está fazendo a palpação dos pontos gatilhos, a gente toca no corpo do paciente, e aí geralmente o sistema nervoso autônomo dele vai gerar esse estímulo de digestão, ou então de sudorese, né? O paciente começa a suar de dor, ou então ele começa a sentir vontade de ir ao banheiro devido à dor que a gente está gerando para ele, tá? Pode gerar uma hipersalivação, tá? Essa hipersalivação também pode acontecer a epífora, tá? Que é o lacrimejar do paciente, aí o paciente pode chorar, tá? Os pontos gatilhos podem gerar conjuntivite, que é um efeito do corpo de mostrar para a gente que tem algum problema, tá? Alguma inflamação lá no corpo do paciente. Isso daqui da conjuntivite, isso não é tão frequente, tá? Em todos os pacientes com pontos gatilhos, mas pode ser que aconteça em alguns pacientes, tá? Pode gerar arrepios na pele, pode gerar aumento de secreção nasal e pode gerar fáscias de dor, tá? Ou seja, locais da nossa pele que são locais dolorosos. Tá? Isso aqui tudo pode gerar como efeito autônomo do nosso corpo, ou seja, sem o nosso estímulo ativo, tá? Então o corpo gera isso como forma própria dele, é autônomo do corpo. O corpo faz isso de forma própria e não tem como a gente controlar isso, tá? Fatores de manutenção dos pontos gatilhos. Idade. A idade é um fator que vai influenciar nos pontos gatilhos, como eu disse para vocês. Quando a gente tem uma boa massa muscular, a gente vai ter uma boa característica de desenvolvimento do nosso corpo. Com a idade, a gente começa a perder massa muscular. Se a gente perde massa muscular, a ação da gravidade está vindo e a gente está gerando malformações posturais, tá? Que aí acontece com os idosos. Os idosos, eles não diminuem de tamanho, tá? Os idosos, eles têm a característica de perder musculatura, e aí a perda dessa musculatura gera diminuição pela má postura do idoso, tá? Essa idade vai gerar uma má postura, tá? Então a postura também influencia na manutenção dos pontos gatilhos. Uma pessoa que tem uma má postura, com certeza ela vai ter um aumento de pontos gatilhos no paciente, tá? Obesidade. A obesidade também pode gerar um efeito maior de pontos gatilhos, tá? A anorexia, ela influencia diretamente na parte muscular, né? Onde o paciente geralmente perde a massa gordurosa e aí começa a perder também a massa muscular, tá? E aí acontece na mesma coisa que eu falei para vocês lá na idade. Má postura, né? Não tem condição muscular eficaz para suportar a ação da gravidade, não tem massa muscular eficaz para suportar o peso do próprio corpo, tá? Então pode gerar pontos gatilhos. As cicatrizes, ela tem um efeito um pouco mais diferente, e aí eu vou deixar ela aí um pouquinho para falar dos outros, e aí depois eu volto lá para o pente para mostrar para vocês como é que a gente entende a parte da cicatriz. Os distúrbios metabólicos, tá? Vai entrar em todos os eletrólitos, todos os nutrientes que a gente ingere, e aí a falta de nutriente, o distúrbio desses metabólicos pode gerar um efeito positivo para o paciente ter o pontos gatilhos, tá? Doenças musculares, doenças neurológicas, hipertensão, tá? Estresse, depressão, são doenças que podem gerar também pontos gatilhos.
Deficiências vitamínicas, como eu disse para vocês, lá entra nos distúrbios metabólicos. Anomalias ósseas, tá? Esporão, bico de papagaio, tá? Osteófitos, né, que é a má formação óssea do nosso corpo, tá? Tudo isso, toda essa anomalia pode gerar os pontos gatilhos também no nosso paciente. Morfologia do músculo e fatores psicológicos, tá? A morfologia do músculo é o tipo da massa muscular, então tem pessoas que têm músculo mais menores, né? Tem pessoas que já têm músculos maiores, tem uma facilidade maior de desenvolver a morfologia muscular, tá? Isso vai diferenciar de pessoa para pessoa por causa da genética que a gente tem, né? Então, nós temos pessoas que são mesomórficas, tem pessoas que são endomórficas, tem pessoas que são, né? Então, tem pessoas que são magras, tem pessoas que são fortes, tem pessoas que são gordinhas. E tudo isso é fator genético que vai influenciar na nossa morfologia muscular. E os fatores psicológicos também. Então, como eu disse para vocês, ansiedade, estresse, depressão, tudo isso pode gerar. Pode gerar. Quem é que está tentando entrar aqui no meu negócio, gente? Então, deixa eu voltar lá no Paint para eu mostrar para vocês como é que a gente faz a parte da cicatriz. Aqui, ó, quando a gente tem uma cicatriz, a gente tem uma cicatriz no nosso corpo, tá? E aí essa cicatriz foi causada por causa de uma cirurgia que você fez, tá? Então vamos supor que isso daqui seja uma cicatriz no corpo que um corte que você teve que fazer ponto e gerou uma cicatriz, tá? Essa cicatriz, o que o corpo vai fazer aqui? O corpo pega, né? E aí ele tem lá algumas fibras, e aí eu acho que eu já falei isso para vocês na nossa aula presencial. O corpo vai lá e faz a junção para fechar essa cicatriz, tá? Então ele gera aqui algumas fibras. Essas fibras aqui são responsáveis por fechar essa cicatriz, tá? Então ela vai vir de lá para cá e de cá para lá, tá? E aí isso aqui vai puxar essa cicatriz para o meio, né? Causando o fechamento dessa cicatriz. Mas o que pode acontecer com esse fechamento aqui? Isso daqui pode gerar um aumento, tá? Dessa contração de tecido, de pele. Então, vamos supor que aqui a gente tem a pele. Essa pele vai ser puxada para o centro da cicatriz, tá? E se ela é puxada para o centro da cicatriz, a gente vai ter diminuição de mobilidade daquele tecido, tá? Então, vocês concordam comigo? Se a gente tem uma cordinha, né? Um elástico. Deixa eu pegar um elástico aqui. Aqui, vamos supor, a gente tem um elástico, né? A gente tem um elástico, vamos supor que a nossa pele é esse elástico esticado, tá? Quando a gente tem uma cicatriz, ou a gente teve um corte, a gente cortou essa pele aqui na metade, o médico pegou e saturou essa pele, e aí para isso ele teve que juntar esse elástico, essa pele, para fechar aquela cicatriz, tá? Por ele ter feito essa junção, o que a gente vai fazer? A gente diminuiu a quantidade de pele, tá? Uma pele que era desse tamanho, virou desse tamanho, tá? E aí, por causa disso, esse paciente tem uma diminuição de mobilidade, tá? Então, a pele vai dificultar com que esse paciente tenha mobilidade naquele tecido, tá? E esses vasozinhos, essas fibras aqui, que fazem essa junção de uma pele com a outra, ela causa essa mobilidade, tá? Então, vai diminuir essa mobilidade do paciente,
tá? E aí, quando a gente palpa essa fibra, a gente nota alguns pontos gatilhos aqui nessas fibras de cartilagem, tá? De colágeno, desculpa. Que faz a junção dessa pele, dessa pele aqui com essa pele aqui, tá? Então, fez essa junção, a pele juntou uma na outra, essa fibra juntou, fechou a cicatriz está fechadinha, tá? Então, se fechou essa cicatriz, na hora que a gente vai apalpar ao redor da cicatriz, a gente vai ver que tá uma cicatriz bem dura, tá? E às vezes a gente consegue até tocar nessas fibras aqui. O que a gente faz como fisioterapeutas, tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer a palpação dessas fibras e aí a gente vai quebrar essas fibras, tá? Para que o corpo entenda que ele não precisa dessas fibras para fazer a junção dessa cicatriz, porque o médico já fez a junção dessa cicatriz com a linha, né? Então, o médico já saturou essa cicatriz aqui com a linha. Então, não precisa de vir uma fibra aqui do corpo para fechar essa cicatriz, tá? Só que o nosso corpo, ele automaticamente ele entende que ele precisa colocar alguma coisa aqui, porque ele fica com medo dessa linha não ser suficiente, que o médico colocou, e abrir essa cicatriz aqui de novo, tá? Então, ele vem lá e coloca essas cordinhas aqui, tá? E aí, a gente precisa quebrar essas cordinhas para que haja mobilidade novamente dessa cicatriz, para que haja mobilidade novamente dessa pele. E aí, como é que a gente faz isso? A gente pega movimentos assim, tá? Vamos supor que a cicatriz está aqui, a gente pega aqui a cicatriz e a gente vai fazendo o movimento contrário, tá? Então, enquanto uma mão está indo para cá, a outra está indo para lá. Então, a gente vai fazer assim essa mobilização de cicatriz, mobilização de cicatriz, mobilização de cicatriz. Tá? Mobilizou essa cicatriz, a gente pode também encontrar alguns pontos de tensão que a gente vai fazer movimento profundo e circular nesse ponto gatilho. Tá? Encontrou o ponto gatilho na cicatriz. Foi lá, fez a palpação dessa cicatriz. Deixa eu voltar aqui para a minha imagem. Foi lá, fez a palpação dessa cicatriz. A palpação para identificar o ponto de tensão, o nódulo de tensão, ela precisa ser profunda, tá? Então você precisa apertar para sentir o ponto gatilho. Identificou o ponto gatilho. Como é que a gente quebra esse ponto gatilho? Movimento profundo, circular, tá? Até a gente sentir a melhora daquele ponto gatilho, tá? Ou seja, quando a gente sentir que não tem mais aquele nódulo de tensão, ou quando a gente sentir que aquele paciente está mais móvel, tá? Quando aquele tecido tem mais mobilidade tecidual, beleza? No caso da cicatriz, a gente vai fazer a mobilização contralateral da cicatriz, tá? Então, pegou aqui, ó, um vai para lá, o outro vai para cá, tá? Vamos fazer isso daqui na cicatriz todinha, essa mobilização, e isso é profundo, tal. Movimento profundo em cima da cicatriz, mobilização de cicatriz, tá? A gente vai descendo a cicatriz todinha até a gente mobilizar toda a cicatriz. Nessa mobilização, identificamos pontos de tensão. Ah, tem um ponto de tensão bem aqui, ó. Então, você vai fazer um movimento profundo, circular em cima daquele ponto de tensão, tá? Até você sentir melhora ou redução daquele ponto de tensão. Tranquilo? Arthur, uns pontos de tensão Oi. na cicatriz poderiam ser, por exemplo, quando a gente pega em alguma cicatriz, só de pegar a gente já sente que tem, por exemplo, umas bolinhas. Isso aí seria os pontos de tensão? Isso daí são aquelas fibras que eu mostrei para vocês lá que o corpo coloca, né? O corpo coloca aquelas fibras para fechar aquela cicatriz, tá? E aí a gente precisa quebrar essas fibras para voltar de novo à mobilidade daquele tecido. Porque não precisa mais, a cicatriz já está estável, né? Já está bem cicatrizado, não tem mais abertura na pele, não está vermelho, já é uma cicatriz, né? Bem cicatrizada. Então, a gente pode fazer essa mobilização para a gente quebrar essas fibras. Entendi. Prof, a chance da cicatriz romper, ela é muito grande quando você pressiona os pontos de gatilho de forma brusca?
Eu não entendi, Douglas. Cortou um pedaço? Não vou dizer isso, não. Vamos lá. Quando você pressiona, faz a mobilização lá. A chance do negócio romper, com muita, quando você está fazendo uns movimentos lá, e contrair movimentos contrários da elasticidade ao, dentro da cicatriz. A chance de, tipo, romper os músculos. Não, o músculo não, mas a gente rompe geralmente essa fibra que o corpo produz, tá? Tem hora que a gente está fazendo a mobilização lá, a gente sente romper as fibrinhas, então a gente sente como se fosse um estralinho lá dentro, assim, como se fosse arrebentando corda de violão. E aí você sente os estralinhos e é normal acontecer isso, tá? É até bom que quando acontece, porque aí essas fibras que estão prendendo uma pele com a outra pele vai tirar essa prisão da pele com a pele e vai gerar uma mobilidade maior para aquele tecido. Então isso aí é completamente normal nos estágios iniciais, esse rompimento das peles com pele que você fala. É normal acontecer esse rompimento, né, dessas fibras. E aí vai chegar um momento que o corpo vai parar de produzir essas fibras porque ele já vai entender que não precisa mais dela, né, que seu corpo já está estável sem a colocação dessas fibras. Aí a gente identifica muito essas fibras em cicatrizes maiores, vamos supor, cicatriz de cesárea, tá? Cicatriz de cirurgia de câncer de mama, de retirada de mama, tá? A gente identifica essas fibras maiores, tá? Porque geralmente o paciente sente muita dor, né? E aí, como eu disse para vocês, eles vão ficar na posição fetal, posição assim, por um meio, tá? E aí essa posição o corpo vai adorar, porque aí ele vai encher de fibras lá e na hora que o paciente melhorar dessa cicatriz, na hora que ele tentar retornar para a posição original dele, ele vai sentir dificuldade, como se ele estivesse puxando e esticando a pele, tá? E aí essa dificuldade geralmente é causada por essas fibras que o corpo faz para fechar aquela cicatriz. E aí a gente precisa mobilizar aquela cicatriz, a gente precisa quebrar essas fibras para dar de volta a mobilidade tecidual para aquele paciente. E aí, como saber se é um ponto gatilho? Tem que ter rigidez no músculo afetado, o ponto é sensível, nódulo ou banda tensível palpável, tá? Ou seja, você sentiu um nódulo ou então um pedaço do músculo todinho tenso, palpável, dor referida e reprodução dos sintomas do paciente, tá? Então o paciente consegue reproduzir para você os sintomas que ele está sentindo. O método de palpação, palpação digital, tá? E aí essa palpação, ela é focal, palpação por deslizamento, tá? Então, ou seja, você fazendo deslizamento da musculatura em pinça, tá? Você pode palpar assim o músculo, músculos maiores, você pode apertar o trapézio, tá? Se vocês apertarem o trapézio de vocês, aí vocês vão ver que é doloroso, tá? E aí você já sabe que o músculo tá com algum nódulo de tensão, tá com algum ponto gatilho, tá? Então, apalpou em forma de pinça, ou então com o cotovelo, tá? O cotovelo não é tão legal, tá? O cotovelo, ele é mais utilizado para quebra, mesmo profunda, de pontos gatilhos, tá? E aí as pessoas, às vezes, não têm a força adequada em polegar para fazer, então ele vai lá com o cotovelo e faz a quebra daquele nódulo de tensão, mas eu acho bem doloroso, tá? Professor? Slide, por favor. Oi? Volta um slide. Se tirar qual? Esse? Mais um. Esse daqui? Não, é aquele. Como... Esse. Obrigada. Professor? Oi. Qual que é o nome daquela massagem que você deu primeiro lá, que usa aquele saquinho com sal, com Pindas a... chinesas.
Pindas? É, PINDAS. Ah, Pindas. tá. Obrigada. Pode continuar, Fran. Então tá. E aí a gente pode utilizar, tá, o cotovelo, como eu disse para vocês, mas só que não é tão legal a gente utilizar o cotovelo para quebrar nódulo de tensão. Eu acho que é bem, como fala, bem agressivo, né, a gente utilizar o cotovelo. A gente poderia utilizar outras técnicas, talvez, para quebrar aquele ponto gatilho, para auxiliar a gente a fazer a quebra desse ponto gatilho, ao invés de utilizar o cotovelo. E aí nós temos como técnica de tratamento os pontos gatilhos. A injeção, tá? Pode ser dado naquele ponto gatilho anestésico, ou então botox, tá? Agulhamento a seco, e aí é uma técnica que é parecida com a acupuntura, mas só que a gente coloca a agulha apenas nos pontos de tensão, apenas onde estão os pontos gatilhos, tá? A termoterapia e alongamentos, a massoterapia e a liberação miofascial. Todas essas técnicas são eficazes no tratamento dos pontos gatilhos. Aqui é uma técnica que eu mostrei naquela imagem lá para vocês. E aí aqui é uma forma de palpação, tá? Palpação muscular, onde a dor é irradiada para a parte da face, tá? Aqui é a técnica da palpação de trapézio, tá? E a parte lá de baixo, medial da escápula, tá? Onde essa dor vai irradiar geralmente para a parte de ombro, tá? Ou então para a parte lá occipital, levando um pouco lá para a temporal e um pouco para a parte frontal do nosso crânio, tá? Aqui é uma prática do tratamento dos pontos gatilhos, tá? Quando a gente apalpa ali a parte de escápula, tá? A parte mesmo de ventre muscular escapular, tá? E aí essa dor é referida aqui geralmente em tríceps, tá? Em deltoide, em parte aqui da parte radial, tá? Do braço, parte da frente, parte de costas aqui em cima de escápula. Tá? Aqui a parte de trapézio também, tá? Parte de peitoral, que também tem alguns pontos gatilhos, tá? Músculo peitoral. Parte de bíceps, tá? Também nós encontramos também alguns pontos gatilhos. E aqui tem um site que fala para vocês sobre os trigger points, tá? Se vocês quiserem depois entrar nele, eu não sei se ele está ainda ativo, essa aula que eu fiz é um pouco antiga, mas vocês podem utilizar esse site aqui do Trigger Points. É os mesmos slides, professor? Oi? É os mesmos slides que está aí? Não, esse site ele vai mostrar para vocês um pouquinho sobre os Trigger Points, tá? Tem algumas imagens lá. Ah, e esses slides vai estar disponível para nós, esse que você passou? Vou sim. Tá. Eu vou colocar para vocês e vou colocar também o vídeo que eu gravei aqui a nossa aula, tá? Ok. E aí, tranquilo, quanto aos trigger points, quanto aos pontos de gatilhos. Tá, precisa só estudar mais um pouquinho, né? Isso aí. E aí, assim, na próxima aula eu vou produzir vou ver um material aqui sobre aromaterapia, tá? Ou então a gente vai falar sobre a massagem modeladora. Para a gente finalizar essa parte de massagem, para a gente já entrar nos próximos conteúdos, tá? E aí, assim, eu vou passar para vocês os conteúdos todos que a gente for tendo durante a unidade 1, 2, 3 e 4, e aí depois a gente fica só pela parte mesmo de praticar o que a gente falou na teoria, tá? E aí a gente consegue depois fazer isso quando a gente retornar. Eu cheguei atrasado hoje na aula, mas a aula de hoje seria drenagem linfática, né? Facial e corporal? Não, a drenagem linfática a gente falou na aula passada. E a facial, que é a 2.3?
É 2,3, professor. Então, mas a gente já falou sobre drenagem linfática, tanto corporal quanto facial, não? Não, Falou focou não. só mais nos linfonodos, só na introdução. Na aula passada, você focou mais na 2.1. Entrou um pouco na 2.2, mas não muito. E Por isso não que eu perguntei. Que é a facial, a drenagem facial. Tá, então, ao invés da gente falar, então, de aromaterapia, na próxima aula a gente fala, então, sobre a drenagem facial, então. Tá? É porque ela é bem rapidinha, ela é só mesmo mostrar para vocês. Eu acho que eu até coloquei no slide da aula passada os locais onde é que a gente faz a drenagem da face. Então, mas eu fiquei ainda sem compreender direitinho a 2,2, porque assim, a não ser que seja que nós vamos ter a prática, né? Você vai explicar melhor na prática, né? Assim, a drenagem não tem como a gente falar muito dela sem mostrar, né? Porque senão eu vou estar falando, é como se eu estivesse mostrando para vocês a técnica e vocês não estão conseguindo fazer, entendeu? Não tem como pegar. E aí o que eu passo para vocês é a parte teórica de como é que a gente faz, né? E aí a gente vai praticar isso depois, como é que a gente faz na prática mesmo. Ok. Tá? E aí vai ficar mais claro de vocês entenderem como é que vocês fazem o dreno, como é que vocês vão fazer aquela parte de olhar o pulso, de sentir toda aquela etapa da drenagem linfática. Tá? De ativar o linfonodo, onde é que fica o linfonodo, vocês tocarem, sentir onde é que fica a região do linfonodo, isso não tem como mostrar para vocês. Mas a gente fala isso, né? A gente faz essa prática, vocês têm essa noção de onde é que vocês tocam, onde é que vocês fazem isso, e aí depois a gente mostra isso com mais eficácia de como é que a gente faz isso, tá? Na prática. Tudo bem. Tranquilo? Então aí eu falo para vocês, eu trago um pouquinho sobre a drenagem facial para a gente falar sobre ela, tá? E a gente já entra na aromo também, que não é tão grande também. E aí a gente fala dos dois e finaliza esses dois tópicos em uma aula só. Arthur, a atividade é até hoje, né? Para mandar a pesquisa? Isso, até hoje, tá? Eu já recebi de algumas pessoas já. Uhum. E aí vocês têm até hoje, amanhã eu vou entrar aqui no meu e-mail, tá? E vou ver quem foi que mandou e dar a pontuação para vocês. Tá, ok. Então, até mais para vocês. Boa semana. Dá um beijo aí nos bebês. Boa semana para todos.